Olá, espero que todos estejam bem. E hoje, então, nós vamos dar continuidade a mais um estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos no capítulo 14 desse estudo. Ele foi há semanas atrás começado pela nossa companheira Carmelita e, na sequência, a nossa companheira Vanessa. E nós estamos tendo a oportunidade nessa encarnação de estudarmos sobre o que é ser médium, né? Da gente se localizar qual o tipo de mediunidade que eu tenho, não é? E isso é muito bom, porque nós vamos conhecer, nós vamos poder atuar melhor com essa faculdade mediúnica que alguns de nós possuem. Então, nesse capítulo 14, eu vou ter esse entendimento. Mas antes, como sempre, nós vamos dar início ao nosso estudo com a prece de abertura, rogando sempre ao Criador da vida o auxílio necessário para que a gente continue exercendo essa vontade de ter o conhecimento. Aos nossos protetores espirituais, nós rogamos sempre a companhia, a sua proteção, para que a gente possa continuar andando dentro da luz, dentro do conhecimento, da luz do Mestre Jesus. Mestre amigo, continue segurando em nossas mãos, como espíritos nós ainda não aprendemos tudo o que precisamos. Que o Senhor esteja conosco sempre, não somente agora, mas em todos os momentos da nossa vida, não é? Então nós vamos hoje falar aqui do item 2, 3 e 4 desse capítulo 14 dos médiuns. E o que nós vamos entender então? Não é? Nesse capítulo. Nesse capítulo fala dos médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonâmbulos, médiuns curadores e médiuns pneumatógrafos. Hoje nós iremos falar dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, dos médiuns audientes e dos médiuns falantes, né? Todos nós temos um grau maior ou menor. Somos médiuns, todos estamos sujeitos a influências dos espíritos. Mesmo aquele que não sente nada, é um médium, não é? Porque num grau mínimo ele percebe a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem, no sentido de ser humano. Pertence à natureza humana. Não é privilégio exclusivo. Porque ser médium não é ter privilégio, não é ser privilegiado. Ao contrário, somos compromissados, né? Todos os que sentem num grau maior essa faculdade, é por isso um médium. O que nós chamamos de médiuns ostensivos, não é verdade? São raras as pessoas
que tem essa faculdade, ostensivamente. Tem pessoas que não sentem a presença dos espíritos, porque eles não possuem essa faculdade de uma maneira mais direta. Mas poderão tê-la de forma rudimentar. Alguns a têm de uma forma mais caracterizada, como eu falei. Eles possuem uma organização física apropriada. Que eu disse que são os médios que nós chamamos de médios ostensivos. Por quê? Eles têm, de forma nítida, a faculdade mediúnica, que age sentindo a influência dos espíritos. Essa faculdade não se revela da mesma maneira para todos. Cada um tem uma característica diferente do outro. São manifestações, aptidões, né? Para as várias modalidades, várias espécies. Essa faculdade existe no homem. As principais são os médios de efeitos físicos, os médios sensitivos ou impressionáveis, os médios audientes, os médios falantes, os videntes, os sonâmbulos, os curadores e os pneumatógrafos, e também escreventes ou psicografia. Hoje nós iremos falar os itens 2, 3 e 4, como eu já disse, dando sequência ao nosso estudo dessa noite. Ok? Então vamos lá. O que é médio sensitivo ou impressionáveis? São os médios que pertencem que sentem a presença dos espíritos por uma vaga impressão, não é? De um ser que desencarna. Ele sente aquele desencarnado, não é? Mas eles não têm um caráter muito definido. Por quê? Eles são sensitivos e impressionáveis. Isto não é uma qualidade especial, e sim é uma qualidade geral de todos os médios. É através da impressão, da impressionabilidade, que essa faculdade, que é rudimentar, poderá se desenvolver todas as outras faculdades. Entendeu? Não há impressão física nervosa, mas ele reconhece, ele sente a natureza boa ou má que o espírito deixa. Esse médium, ele percebe os espíritos. Quando se aproxima dele uma entidade menos evoluída, o médium, ele apresenta uma sensação de mal-estar. Correto? Ele sente uma sensação de medo, que ele sabe que ali não está um bom espírito.
Da mesma forma, quando é um bom espírito. E isso acontece com encarnados e desencarnados. Isso que a gente precisa ver. Ele sente aquela pessoa que está ali do seu lado, a energia daquela pessoa. Entendeu? Eles falam que os médiuns impressionáveis não são capazes de falar claramente o que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque eles registram a influência dos espíritos que exercem sobre eles. Mas eles não estão vendo os espíritos. Diferença. Pertencem a essa categoria os médiuns sensitivos ou impressionáveis, todos aqueles que têm uma sensibilidade de sentir a presença dos espíritos. Vamos falar dos médiuns audientes. São os médiuns que ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes é uma voz íntima. É uma voz que está dentro da sua cabeça. Eles sentem dentro de si. Às vezes, esses médiuns chegam a ter um processo de perturbação muito grande. Por quê? Existem espíritos obsessores, zombeteiros, que se aproveitam dessa faculdade para, então, criar essa perturbação no médium. Então, há necessidade de prestar atenção. Eles ouvem os espíritos. Outras vezes, é uma voz externa, mais clara, como se fosse uma pessoa ali do lado deles, conversando com eles. Eles reconhecem a voz que está falando com eles. E algumas vezes, também, esses médiuns, eles entram em discussão dentro dos seus lares. Assumem as características de agressividade do espírito que está atuando. Por quê? Porque houve como se fosse um acoplamento. Por isso a gente precisa aprender a perdoar quando esse médium toma certas atitudes inesperadas dentro do nosso lar, numa discussão. Uma discussão inesperada. Ele se torna agressivo. Às vezes, a pessoa nem tem noção do que fala. Nem sabe por que pronunciou certas palavras de agressividade a outra pessoa. Não é? Isso acontece muito. O que aconteceu aí? Ele foi influenciado para agredir o outro. Esse é um fenômeno tremendamente doloroso e que cabe a nossa atenção. Esses médiuns, após o aprendizado, eles poderão interferir na comunicação através da prece, buscando ajuda aos espíritos. E os médiuns audientes que vamos falar agora?
Eles transmitem o que ouvem sobre a influência mediúnica. Eles promovem falas e que podem ser consciente ou inconsciente. Eles sentem a influência dos espíritos. E sobre esta influência, eles começam a falar e a descrever. O espírito querendo se comunicar, eles servem-se do órgão do médium, que é mais flexível a essa comunicação. Frequentemente, o médium falante, ele escuta, mas sem ter a consciência. Ele fala coisas do alcance da sua inteligência, do seu conhecimento, fora da ideia comum que ele tem, de ideias habituais. Por quê? Ele não escuta os espíritos, o médium falante. Mesmo acordado, esse médium, ele conserva a lembrança dessa comunicação, que é um instrumento do qual se serve para falar o espírito. Deu para entender aí, gente? Essa categoria mediúnica, ele pode se fazer ouvir por um outro médium. É muito interessante, né? Existem médiuns falantes que têm a intuição e se comunicam através dessa faculdade. Mas no momento que essa intuição chega, eles já pronunciam as palavras, a fala. Então a sua passividade nem sempre é bastante clara. Há os que têm intuição no próprio momento que eles estão falando. Então fica mais complicado, não é? Essa faculdade do médium interferir, não é? Filtrar, porque é uma comunicação muito rápida que se acontece. Então, nós vamos voltar a falar dessa faculdade quando a gente aí tratar dos médiuns intuitivos. Então, nós não vamos querer aqui colocar muita coisa. Nós vamos dividir esse capítulo dos médiuns para que a gente possa ter uma compreensão que fique um pouco mais clara para todos nós da categoria de cada mediunidade. Como cada médium possui essa faculdade. E nós também reconhecermos em qual faculdade mediúnica eu me encontro. E assim eu vou poder, então, atuar melhor, com mais segurança sobre a minha faculdade mediúnica. Esse capítulo 14, ele é um dos principais, né? Como todos, da doutrina espírita, mas dentro desse capítulo dos médiuns, é muito necessário que nós peguemos o livro dos médiuns, a revista espírita, e vamos procurar ter um pouco mais de conhecimento. Nós aqui estamos dando uma pequena colaboração, mas tudo o que nós aprendemos na vida
tem que ter o nosso esforço de melhora, de busca. Então busque e se esclareçam mais do que nós estamos aqui oferecendo. Que o nosso tempo aqui é curto. Então, nós resumimos essa nossa explicação. Mas eu espero ter colaborado um pouco com todos vocês. E vamos dar, então, continuidade desse capítulo na próxima aula. Então, vamos ficando por aqui com a prece de encerramento, sempre na gratidão por estarmos aprendendo um pouco mais sobre essa doutrina. Gratidão imensa, Criador da vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui e que possamos termos forças, maior entendimento para as próximas aulas desse nosso encontro. Que a sua paz esteja sempre com todos nós. Até a próxima.